Carol Vieira é jornalista, mentora e gestora de redes sociais com mais de 10 anos de experiência e ajuda marcas e pessoas a se posicionarem no digital. Atua como nômade digital, o que influencia diretamente o seu estilo de vida pessoal e profissional. Eu sou Mariana Carneiro. E eu sou a Kika Peppermint e esse é o About Elas, O podcast do Empreendedoras pelo Mundo. Sejam bem-vindos! Nós estamos hoje com a Carol Vieira. Olá, Carol. Olá, meninas. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal. A gente que agradece. Muito obrigada por ter aceito o convite. veio de longe, né? E falando de longe, né? Essa parte do ser nômade digital é uma coisa que as pessoas almejavam muito, né? Quando surgiu essa possibilidade, né? De trabalharmos com redes sociais, coisa e tal, é o termo nômade digital. Olha, eu acho que primeiro a gente pode pedir para a Carol explicar o que é ser um nômade digital. Então, o nômade digital, na verdade, é você viajar e trabalhar, né? E trabalhar de onde quiser. Tem pessoas que vivem remotamente em determinados locais. Então, imagina, vem para Portugal, fica aqui 2, 3, 4, 5 meses, depois vai para o Brasil, depois vai para a Austrália, e assim vai viajando o mundo, né? Eu não sou propriamente uma nômade que viaja, assim, passa temporadas, mas eu digo que o meu escritório é nômade, porque eu tenho essa possibilidade de trabalhar de onde eu quiser. Então, tem dias que eu vou para perto da praia, trabalho lá na praia, venho para Aveiro, vou para o Porto, viajo muito aqui para Portugal, né? Pois, então, até porque a gente falou que você veio de longe, nós estamos em Aveiro, né? Nossa base é em Aveiro, e Carol vive aí teoricamente, entre Lisboa e Aveiro. Isso, exatamente. Mas também já passei uma temporada no Brasil e, enfim, vou viajar agora no fim do mês também. Vou continuar trabalhando, né? Então, é isso que proporciona a gente poder trabalhar o online. E é isso que eu defendo, né? Tua rotina de nômade já te obrigou a rever completamente uma estratégia de conteúdo de cliente por causa do ambiente que você estava? Isso é uma coisa que realmente acontece. Porque quando eu estou em outro ambiente, me traz muito mais criatividade. Às vezes, uma coisa que acontece ali com uma outra pessoa que está num café, ou num cowork, ou uma questão que chega Aproveitar uma até situação. mim. Exatamente. E aí eu olho aquilo, olha, interessante, eu posso adaptar isso para o nicho dessa X cliente, sabe? Então, de fato, para mim, lá está, cada um tem sua identidade, seu perfil. Tem pessoas que preferem estar no escritório, trabalhar no escritório, ter uma rotina, mas que combina comigo melhor para o meu trabalho estar viajando. Nós três, né? Eu acho que com a pandemia também isso se potencializou, né? Porque eu conheci o nomadismo digital há 10 anos, quando eu saí desse escritório e resolvi criar a nossa agência com o intuito mesmo de ser nômade. Foi aí que eu vim parar aqui em Portugal, na Europa, enfim. E isso me motivou, me encantou assim logo de cara. Só que, o que acontece? Eu, uma vez, estava conversando com um grupo de empresários, né, falando sobre essa questão do nomadismo digital, e muitos deles não defendem isso. Os donos, né, os CEOs da empresa, exatamente. O funcionário ali de grandes empresas com muitos funcionários, às vezes pode se tornar um pouco sem controle, sem saber o que as pessoas de fato estão fazendo. Então, realmente, tem que ter muita confiança. Por causa desse sistema de em vez de trabalhar com as entregas, sim, aquela questão do horário, quanto tempo você está aqui, se você não está aqui, você não está produzindo, quando na verdade é muito ao contrário. Às vezes as pessoas livres produzem muito mais, se sentem muito mais à vontade, mais felizes. Sim, a entrega coisas faz muito melhores, independente da quantidade de tempo. E muitas vezes a gente a gente que é mulher, né? A gente tem questões, menstruação, cólica menstrual, essas coisas, a gente sente isso todos os meses. E muitas vezes, eu conheço pessoas, inclusive, que desmaiam. E você se força, não só uma dor de cabeça, uma enxaqueca, seja homem, seja mulher, seja o que for, né? Estou dando só aqui um exemplo. As pessoas se forçam a ir trabalhar, porque sabem que tem que ir trabalhar, mas não conseguem produzir nada o dia todo. E, no entanto, quando a gente está na fase ovulatória, né? A gente quer produzir mais. A gente está empolgada, não sei o quê. Chega na hora de ir embora também. A gente quer trabalhar meia-noite, a gente quer trabalhar... O problema é meu se eu quiser trabalhar meia-noite, em casa você consegue. Às vezes a gente compensa muito mais em outro horário do que, de fato, no horário laboral. Comercial não tem como, gente. Então, por isso que, pelo menos, eu sou a favor do trabalho híbrido, né? Se não puder ser nômade digital, que seja pelo menos um porque trabalho também, híbrido, que a pessoa trabalhar possa em casa... ir no escritório lá alguns dias, mas também
E eu digo que o nomadismo digital, assim como o empreendedorismo também, ele está para todo mundo, mas ele não é para todo mundo. Sim, com certeza. Então, às vezes, a pessoa prefere mesmo estar num escritório e tá tudo bem, Sim. né? Tá tudo Sim, eu acho que realmente é isso. A gente tem que poder, a gente tem, né? A gente deveria poder escolher. Como é que você se sente com a pressão, né, de trabalhar, principalmente com o digital e estar sempre atualizada, ter que estar sempre pesquisando coisas novas, ter que estar sempre entendendo como as novas regras de cada rede social que estão mudando o tempo inteiro, tem sempre atualizações, tem sempre coisas novas e que, de repente, o que era ontem já não funciona mais amanhã. Como é que você consegue estar sempre atualizada e como é que você lida com essa pressão de ter que estar sempre atualizada? assim, se a gente começar a parar para pensar e querer estar atualizada de tudo, a gente pira, né? Agora a gente está aqui conversando e está sendo atualizada alguma inteligência artificial, alguma ferramenta, alguma plataforma. regra no Instagram, alguma regra alguma no coisa está TikTok, acontecendo alguma coisa tá enquanto a gente está aqui acontecendo. conversando. Então, assim, a gente nunca vai saber de tudo. E tá tudo bem. O importante é, de fato, ter a gente está atualizado, saber o que está acontecendo ali, o que está em alta, não, o que a gente pode, o que eu posso trazer para o meu mercado e para o dos meus clientes, porque também é diferente. Às vezes o que está em alta para mim não está em alta no outro nicho e não vai funcionar. Então, assim, nem tem tudo que ter que está essa em alta é visão. para usar, né? Pois, Exatamente. exatamente. Cada cliente tem As que ser muito dancinhas, estudada, né? né? Quando tava em alta as dancinhas do TikTok. Não E até convém cheguei a pra fazer, eu todos. achava até engraçado, só que depois eu me vi naquilo e falei, gente, isso não combina comigo. Pois. Não vou fazer dancinha. Até arquivei, tirei lá os vídeos do TikTok, porque realmente eu não fazia questão e não tinha nada a ver. E então todo empreendedor tem que estar na trend, tem que fazer dancinha? Não, sabe? A gente tem que buscar a nossa autenticidade e daí, então, criar estratégias para o seu negócio. E assim, é o que eu falo, né? Hoje em dia todo mundo, eu acho essencial que qualquer empreendedor saiba também um pouco de marketing digital, Sim. sabe? Para não ficar refém do que está em alta, do que está acontecendo, e sim saber adaptar para o nicho deles, né? Então, assim, eu sou muito de boa com essa questão da atualização, né? Eu estou há 10 anos, então imagina se eu fosse fazer tudo o que acontecia há 10 anos atrás. Nossa, era outra internet, era outra vida Era de outra redes vida, sociais, era outra exatamente. maneira de divulgar. E E tem muita gente que está lá atrás. É isso que eu ia ainda, falar, né? o problema é esse. É que as pessoas Convencer acham... as pessoas a se atualizarem. Exatamente, as pessoas acham que aquilo que funcionava 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás ainda funciona agora. No meu tempo, eu não é. precisava ficar aparecendo para poder vender nada. Pois, Exatamente. principalmente aqui em Portugal, porque o mercado é diferente. Né? As pessoas, a cabeça das pessoas a nível pessoal é diferente e a nível profissional também. Então, nós estamos aqui, Carol está aqui há 10 anos? 9 anos vai fazer esse ano. 9. A gente vai fazer 8. Kika está um pouco menos. Mas se a gente parar para pensar, nem tanto tempo assim, mas de antes da pandemia para cá, por exemplo, Sim, né? Porque a eu cheguei pandemia na deu pandemia, aí deu um empurrão em Nossa, Portugal, um assim. empurrão. Demais. Na Foi parte digital realmente- foi muito mesmo. Eles estão Sim. aprendendo, assim, né? Eu acho que o europeu está se permitindo mais, está se querendo se destacar de alguma forma. Sim, mas é isso. Se a gente pensar de antes da pandemia para cá, muita gente sequer usava Instagram. O WhatsApp, Verdade. ninguém usava. Tinha gente que não sabia nem o que era o WhatsApp quando a gente chegou. É verdade, era SMS. Isso, e no forçou, Brasil, né? no Brasil a gente já usava. 8 Mil anos, anos. a minha conta no Instagram, por exemplo, é de 2011, 2012, qualquer coisa assim. E Eu também. Quando Bill Orman. começou, a gente já vai lá, né? No Brasil a gente tem muito isso. Apareceu qualquer coisa, a gente já Quero. vai. A gente quer recebe saber muita o que influência é. americana, né? E os americanos estão sempre E não só, atualizados com a tecnologia. a gente tem muita questão de experimentar, Sim. né? Gosta Então, de mexer, de pode até não descobrir. pegar, pode até não funcionar. Mas a gente vai lá testar. Lembra né? aquela rede Verdade. social que era só de áudio? Esqueci o nome agora. Só de Ah, áudio. era o Só de Clubhouse. Era o clube. Clubhouse. Gente, que Não ódio Não lembro durou daquilo. dessa. muito, Não, né? tipo, ia ser Foi na altura da sensação. pandemia. Lá está, foi Ah, mais um marketing em cima da curiosidade das pessoas, né? Do que de Do que fato propriamente a utilidade plataforma. na vida prática, né? Sim, Na época do ver, um negócio só de áudio. essa, Sim. por acaso, E eu também não foi lembro. da onde surgiu muito Opinião podcast, né? minha, tá, gente? Mas foi daí que surgiu muito podcast também, né? Foi ali do Clubhouse, surgiu os podcasts. E a gente... Estourou os podcasts. Exatamente, a gente viu que realmente estava faltando algo, né? Aí
migrou para o videocast, que é o que a gente está que a gente fazendo tá fazendo agora. agora. Que é uma tendência também que vai ficar Cara, aí é por pra um tu tempo. ver. acredito. A gente, na verdade, chama de podcast, mas é um videocast, né? A gente tem aqui as duas possibilidades, a gente está trabalhando com As duas o frentes, Spotify, né? e o YouTube, mas hoje até o próprio Spotify, que é uma ferramenta de podcast, você tem a possibilidade de colocar vídeo. Então, até o Spotify Mesmo, é verdade. é áudio e vídeo, né? E a gente pensa também o como eram as ferramentas, né? Não só que ferramentas, mas como eram. Porque uma ferramenta como o Instagram, que a gente estava falando, que começou... Vocês com sabiam que não fotografia. tinha stories no começo do Instagram? Hoje não tinha musiquinha, não Era o tinha nada Snapchat, disso. né? Era o Snapchat, já usava o exatamente. Snapchat e tinha um de live também. Porque Era não tinha live no live, na Instagram. época da pandemia eu fiz live, cara. IGTV. Não, era live, não sei o que lá. Era um aplicativo de Só live. de live. só de Eu fiz live na pandemia. Eu fui contratada por uma agência para fazer live. Chegou uma hora que eu falei, ai, não, meu Deus. Então elas Também. veem o que está funcionando em outra e traz para delas. O Instagram é profissional nisso, né? Agora, Enlouquecendo. Inclusive, Porque cada agora- atualização a gente fica perdidinha. Pois é, inclusive isso. agora tem a de vídeo também, né? Sim. Que a gente usava o edição. CapCut. E agora tem o Edits. Tem o Edits, que a gente edita tudo lá e manda para plataforma. Não, O próprio YouTube, que era de vídeos compridos, diminuiu. Agora tem os Horizontal, Vezes agora já é shorts, vertical. A gente falando de mudança de mercado, Portugal ainda se usa muito Facebook. Ainda se usa muito Facebook. E a gente no Brasil já não usa o Facebook Regularmente. regularmente há muitos anos. Você tem a verdade. sua conta fica lá logada e às vezes você recebe uma mensagem, uma coisa, quando você tem uma Nem notificação, vi. você vai lá ver. Nem recebi. Aqui não, aqui eles usam mesmo o chat, né, a conversa do Facebook, eles usam muito. E eram que eles E os usavam. grupos, né? Acho que os grupos Muito. ainda estão em Os grupos alta. em todo lado, tem muito. é. Os grupos de comédia são Acho ótimos. que é bem legal. Eu acho que o grupo do Facebook, não só para divulgar o seu trabalho, mas ali para criar uma comunidade, ainda também não vai morrer, não. Acredito que ainda vai manter-se. E vamos mudar de assunto um pouquinho? Eu tô curiosa. Uma pergunta genuína. Você é mentora. E o que tá rolando no mundo aí como mentora? Assim, eu trabalho mais com a agência, né? Com a gestão de redes sociais para pessoas, empreendedores que querem divulgar seu negócio e não sabem como, né? Então, eu faço essa estratégia, com mão de obra em cima do profissional que não quer fazer, de fato, né? Colocar a mão ali. Mas também na questão da mentoria, eu ajudo profissionais a entenderem sobre as redes sociais e como se posicionarem nas redes sociais, né? Então, já abri algumas turmas, mas eu gosto muito de trabalhar também no individual. E com empresas também que precisam, né? Onde tem muitas pessoas ali colaborando e às vezes não sabe por onde começar. Então, eu ajudo essas pessoas nesse sentido. E começa como? Assim, a empresa entra em contato com você e fala, eu não consigo fazer isso, eu quero aprender a fazer tal coisa, é mais ou menos por aí? Ou pede um diagnóstico, por exemplo. Olha, eu tenho aqui minhas redes sociais, eu queria que você desse uma olhada em tudo e ver o que é que eu preciso melhorar. Enfim. É mais pelo isso. diagnóstico, né? Então, na verdade, o que acontece? O Instagram... E por que é importante a gente produzir conteúdo no Instagram, né? Muitas vezes as pessoas estão ali produzindo conteúdo e não falam, não converte, não me traz de venda. Porque, às vezes, você se encapsula, né, naquele tipo de conteúdo ali. Vou falar sobre 3 coisas que pode te ajudar. 3 dicas, não sei o quê. Isso é muito pandemia. E aí a pessoa acha que tá fazendo conteúdo, mas na verdade ela tá só enchendo a linguiça Pois, ali, tá né? só jogando palavra fora. Não tá né? nem Porque- se vendendo, né? Exatamente. Não tá E se ajudando chega a ali, né, vender. que é muito importante o CTA para poder converter. E aí a pessoa bota lá no último, faz um carrossel, por exemplo, lá. Curte, compartilha, segue. Faz tudo. Aí- Dá pirueta, me serve o café. A pessoa não faz A nada. pessoa que chega lá, fala, o que é pra fazer mesmo? Já nem sei. Olha, vou salvar, né? Só um Que é a detalhe. última bandeirinha. É bom a gente explicar, porque quem está assistindo, né? Nem todo mundo é da nossa área, a gente sabe, mas é bom explicar. O que é CTA? É chamada de ação, né? Call to action, né? Então, todo conteúdo ele precisa ter uma chamada de ação no final para que o público faça alguma coisa, direcionar o público, né? A fazer alguma coisa ali. É uma questão intencional. Na verdade, a gente precisa ser intencional nas nossas redes sociais e não só publicar. Óbvio. Não existe post aleatório. Não, e uma coisa também, né? Tanto eu quanto o Kika, a gente também trabalha no Sim. digital, a gente também já deu formações sobre esse assunto. E uma coisa que eu sempre costumo dizer, não só nas formações, mas em conversa também,
É que, cara, não adianta você estar dando bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe, tenha um lindo dia. Cara, não Não adianta. conecta. Não vai conectar. As pessoas não vão. Pelo contrário, muitas vezes você repele as pessoas com isso. Porque você enche Exatamente. tanto o saco que as pessoas bloqueiam, as pessoas deixam de seguir. Pronto, né? Então não adianta você. Eu quero post todo dia, eu quero story, Já foi tempo 10 stories. também, né? De fazer post todo dia. Pois Falando é nisso, isso. Exatamente. Qual é uma opinião assim, meio impopular assim, que você já tomou enquanto mentora? Enquanto mentora ou enquanto Também como gestora de rede social. redes, Isso, às vezes eu acho que é muito da publicação, né? As pessoas querem muito estar ali presente, vão publicar muito, e aí quer publicar muito, e publica Não coisas sem consegue nem saber. gerar Principalmente no nicho de esse conteúdo. estética, eu vejo muito isso também, sabe? Todo dia. E aí todo o trabalho que faz está ali publicando, e aí acaba que ser Mesma mais coisa, do repetitivo, mesmo. é. Exatamente. Em vez da pessoa trabalhar ali. Sem por que que ela estratégia. não... Exatamente. Por que que ela não fala um pouquinho do pós-procedimento, das causas, efeitos, né? Trabalhar as necessidades do seu público, além de só mostrar o trabalho que ela faz, sabe? Gerar desejo, né? Então... As pessoas não sabem fazer isso. Tipo, gera desejo, tá? Como? O que é isso? O que Tudo começa no planejamento, na verdade, né? Não é só publicar por publicar para estar ali em alta, porque às Não. vezes nem vai entregar. Lá está, o algoritmo mudou. Antigamente, quanto mais você publicava, mais você aparecia. Agora não. Agora é por interação e por interesse das engajamento. pessoas, né? Então, se você está com um conteúdo bem nichado e com um público bem aquecido, aí você vai entregar muito mais para aquele público e vai correr o risco de aumentar ali a sua bolha, né? O seu Sim. alcance através da aba explorar. Então, quanto mais nichado você for hoje em dia, é melhor. As pessoas também, pelo menos pelo que eu vejo, as pessoas também têm muita dificuldade em definir o nicho. Né? Quer Quando falar você tem sobre uma... tudo, você não acaba não falando sobre nada. Sim. Verdade. E quando você tem uma empresa que faz um serviço específico, ok, você até consegue nichar bem, mas quando... pronto, né? Eu tiro por mim. Uma pessoa que faz muita coisa, que tem... É muito complicado, assim. Nas contas, eu falo até por mim, né? Nas contas dos meus projetos, e eu tenho cada uma, até por conta disso, porque tem alguns que se comunicam e outros que não. Então, não dá para estar todo num lugar só. Eu tenho o meu, onde eu vou partilhando outras coisas, mas dos projetos, das empresas, são todos separados, por conta disso. Mas no meu, que eu tenho que juntar tudo, foi até uma forma estratégica de eu conseguir falar de tudo no meu. Sim. Porque o Porque meu, é de sua certa marca forma, pessoal. é um Instagram pessoal, mas é um Instagram pessoal profissional, porque eu não mostro muito... O que a pessoa Mariana faz, Exatamente. né? E a pessoa Mariana, para todos os efeitos, eu sou uma profissional, né? Eu sou a minha marca. Você pode ser assim ou não, né? Tem gente que não é, que tem mesmo a marca, a empresa, um nome, tem outras pessoas trabalhando, pronto. E aí, por mais que ela seja a cara da empresa, mas ela é a profissional X, mas a empresa tem uma outra... Identidade da né? empresa, Anda né? por si só, vamos dizer assim. É. No meu caso, não. Os meus projetos todos, e além dos meus projetos, eu sou organizadora de evento, eu sou produtora cultural, então eu mesmo sou uma marca. E era muito difícil isso também, definir... é ainda, né? No meu perfil pessoal, eu até tenho partilhado muito pouca coisa de conteúdo mesmo produzido. Porque é muito difícil, não dá para definir um nicho ali. Então, foi uma estratégia que eu usei, isso já há uns 15 anos, de criar contas definidas, né, separadas para cada projeto. O que não é o caso de todo mundo, né? Para muita gente eu indico, não, faz isso aqui, cria uma conta, porque tuas coisas conversam uma com a outra. Né? A gente até teve uma conversa sobre isso agora no encontro que a gente teve essa semana, com uma das meninas que estava presente, porque ela fazia várias coisas, e ela queria fazer uma coisa só, né? E a gente foi ali dando algumas orientações. No caso dela, por exemplo, 2 coisas conversavam entre si, que dava para ela fazer junto, e uma outra conversava, mas não tanto, né? E a gente indicou ali que ela tivesse separado. Não sei se ela vai fazer isso, pode ser que sim, mas ela ficou muito com a ideia de querer fazer tudo. Dá, né? Assim, ela vai ter que pensar como é que ela vai conseguir trabalhar isso. Isso também é uma coisa A gente tem que se entender para saber o que a gente vai comunicar. Essa é a primeira questão. Exatamente. Né? E quando a gente se trata de marca pessoal, a gente realmente pode vender tudo que está conectado com a gente. Por isso é que é importante a gente trabalhar a nossa marca pessoal, sim.
É importante a gente ter ali o Instagram da empresa, do profissional? Mas lá está, quando é uma pessoa que multitarefas como você, Mari, é importante trabalhar a marca pessoal, porque aí na sua marca pessoal as pessoas já sabem quem é a tudo. Mari Bupi. Exatamente. E ali você consegue vender tudo que você quiser, que tem a ver com a sua identidade, e você precisa trazer essa confiança para o seu público, né? De mostrar o que você está ali apresentando, o que você quer passar, que realmente é uma coisa que você confia, que você gosta. Sim. Pois, até uma coisa que nem estava aqui no nosso escopo, no nosso script, mas nós três temos, de certa forma, um trabalho também paralelo, entre aspas, em rede social, que a gente faz parcerias com algumas empresas, algumas coisas, né? E isso também é uma coisa que eu sempre prezei muito e eu tenho certeza que vocês duas também. Eu não costumo falar de coisas que eu não gosto. Mesmo que seja uma publicidade paga, uma coisa Se eu se não acredito, É. eu não vou falar sobre. Porque é o seu nome, né? Que Ou tá eu ali. até posso falar, pronto, que já aconteceu, mas dizer que eu estou experimentando, Uhum. né? Não dá ali um aval de uma coisa, de um produto ou de um serviço que eu não conheço ou que eu não gosto. Né? Eu já fiz algumas parcerias, até para ajudar meninas mesmo do grupo, que eu fui lá, que eu fui conhecer o espaço, que eu fui experimentar. Eu mostrei, mas eu deixei bem claro que eu estava indo experimentar, que eu estava indo conhecer. E agora a gente vai estrear, né, o nosso novo quadro, que é o Não Te Marquei, mas é sobre você. Que a gente vai falar sobre assuntos polêmicos de pessoas, alguém aí, que você quer falar sobre aquela pessoa, né? Não Vou precisa marcar, falar vou nome, marcar. Não precisa falar nome, vamos, pelo amor, sem se comprometer. Alguém. Alguém. O que tá rolando? Então, é assim, o que eu acho, né? Que a questão de mentorias, né? Hoje em dia está um pouco banalizado, sabe? As pessoas não... Enfim, vendem mentorias, onde pessoas entram, compram, investem, e é curso online, sabe? Então, eu acho que eu já comprei, já fui vítima disso, né? Então, isso é uma coisa que eu não gosto, que eu vejo, assim, no mercado digital, que para mim... E por isso que eu tenho muito cuidado na hora de vender uma mentoria, sabe? Eu gosto realmente de um trabalho que tem um acompanhamento, para que a gente possa sair com resultado. Né? E nem todo mundo, ok, mas você não fez o curso todo para sair com resultado. Ok, mas não foi uma mentoria, era um curso. Comprou e Por nem que fez. não inventou, não falou nem que começou. era uma aulas gravadas? Sim, Sabe? entendi. Que já aconteceu isso. Aí depois, por exemplo, faz uma reunião no Zoom e aí fala sobre um assunto, mas a mentoria ela realmente precisa ter um passo ali, né? É um acompanhamento, né? Dar a mãozinha ali para as pessoas. A gente sabe que perfis grandes, para pessoas que já estão aí, né, grandes cases no mercado digital, é difícil. É difícil ter esse controle da mentoria, né? E é por isso que muitos deles já vendem high ticket. Porque, de fato, eles acompanham as pessoas e é um preço justo pelo trabalho deles, que já tem muito conhecimento e muito resultado. Agora, o que eu não acho legal é vender mentoria, que é um curso gravado e que as pessoas entram lá achando que vão sair Tem um com acompanhamento, resultado, vão ser acompanhados. só que não. Isso é mentir, né? Isso é muito chato, sabe? E pelo outro lado, assim, tipo, a pessoa que faz a mentoria, que é uma mentoria de verdade, e não, sabe, você não sente ali o engajamento, a busca não corresponde. E aí depois, sei lá, até fala mal, assim, tipo, fiz a mentoria, mas não deu muito certo, não sei o quê, mas não foi culpa da mentora, foi culpa dela mesma. Tipo, exatamente, tem ela esse não outro fez, ponto. não se engajou, não fez ali as paradas que tem que fazer. Isso, por exemplo, isso é uma coisa que eu posso já mensurar comigo, né? De fato, pessoas e marcas e empresas que seguem o que eu ensino, elas mudam. Né? Elas têm resultado. Frutificam, né? E, de fato, a gente consegue, é mensurável. Agora, que realmente já aconteceu, de vir pessoa aqui e querer fazer mentoria e não fazer o vontade básico. de marcar um monte de gente. E aí, o que acontece? Parece também que eu, fiquei ali também falando com o boneco, como dizem aqui em Portugal, né? Porque... E aí dá vontade, às vezes, de gravar ali uma aula. Então, assiste essa aula, que se é uma pessoa que não vai fazer, né? Melhor uma aula gravada. Mas será que é por isso que também fez essa mudança? Não, né? Não, acho que não é por isso. Acho que mesmo se fosse uma aula gravada, mesmo se fosse uma coisa... Quando a pessoa não está afim de aprender, não está afim de aprender. É verdade. Né? E, assim, a mudança realmente só acontece quando a gente faz.
É importante você ter ali uma equipe de estratégia, de marketing, seja vai o que ficar for, que engajando vai ali, fazer o que você não vai fazer todos os dias, né? Que você não consegue, você tem que cuidar do seu trabalho. Agora, você também precisa fazer algum pouquinho, né? Então, Aparecer a no tua mentoria tem dever de vídeo. casa? O pessoal gosta de não fazer dever de casa, né? Não, tem dever de casa, tem dever de Pois. casa. Só que, às vezes, a pessoa faz ali, naquele momento, durante a mentoria, e depois não mantém. Vai abandonando, Né? Isso é largando, que sumindo. E acontece muito também, tanto de um lado quanto do outro, de pessoas divulgarem o seu workshop, mentoria, o Curso, o que você seja. e colocarem um nome só porque acham bonito. Sem saber o que é. Na verdade, não é. E o contrário também. Já cometi isso. Pronto, compra ou se inscreve num curso, numa mentoria, numa masterclass, num workshop, no que quer que não seja, era sem daquilo. saber o que é aquilo. E vai com uma expectativa que não vai ser. Aproveita para ensinar, Carol. O que é workshop? O que acontece? Por isso é que eu demorei muito tempo, inclusive, para iniciar questões de mentoria, de workshop. Porque, assim, vamos lá, tô há 10 anos no marketing digital fazendo gestão, né? Que é o operacional. Então, eu sei muito bem fazer isso. E aí, com a vinda da pandemia, eu comecei a ver um monte de gente. Mentoria disso, mentoria daquilo, curso disso, curso daquilo. Eu ficava assim, gente, por que eu não tô fazendo isso? Pois. Tô perdendo dinheiro, tô deixando dinheiro na mesa. Sim, Só que eu via muita gente, durante a pandemia principalmente, dando mentoria e que era palestra. Sim. É disso que você está falando, né, Mário? E as pessoas não conseguem nem participar, sabe? Como é que Mentoria, uma mentoria as a pessoa pessoas não participa? dialogam, né? Exatamente. Workshop, as pessoas colocam a mão na massa. Claro. O que mais? Aula é aula, é tipo uma palestrinha. O que mais? Eu não sei todas as nomenclaturas. A gente não vai conseguir falar tudo Mas aqui. tem que vender as coisas o que é, né? Não Tem que procurar exato. saber não é só porque o nome é exatamente. bonito. É isso que eu ia dizer. A não é só um consultoria, nome né? bonito. Também tem Consultoria isso. também. Consultoria, essa engana muita gente, né? Consultoria é tipo, a pessoa vem, traz a solução para o seu problema. Tipo, é isso. O teu problema é qual? Tá. Vou trazer a solução para o seu problema. O que é muito difícil também, né? É muito difícil. Porque uma pessoa de fora entregar a solução sem conhecer de fato, sabe? E eu também caí nesse erro. Cheguei a fazer consultoria e depois eu falei, não é por aí que eu vou. Então eu tenho muito cuidado, né, nessa questão da mentoria, da formação. Nomenclatura também. E por isso que eu demorei ainda a fazer, porque não é por falta de conhecimento, mas é de fato porque eu quero entregar o que a pessoa precisa do jeito que ela tem que receber. Sabe? Eu tenho esse cuidado. Então. E eu já comprei muita coisa que não tinha esse resultado, não tinha esse cuidado, né? Sim. E aí quando eu caí lá, eu falei, então, isso é uma coisa rançosa, gente. A pessoa que dá a nomenclatura que for, só porque tá na moda, porque sei lá o quê, dá vontade de marcar um monte de gente. Era isso que eu ia dizer. Tomem cuidado para não serem marcadas, né? Pelo nessas amor coisinhas. de Deus. A minha é mais assim, intimista, né? Pessoas que nunca conversaram comigo, nunca não tem conexão ali, é simplesmente uma pessoa que me segue, que assiste os meus stories e tudo mais, curte as minhas coisas. Do nada a pessoa entra na minha DM e joga ali o post. Tipo, com aquela coisa, tipo, quase curte aí. Sabe? Tô te mostrando um negócio, você tem a obrigação de assistir e curtir. Não vou curtir, gente. Ou então pior, quer dizer, eu ainda acho pior. Uma pessoa que tá no mesmo grupo do WhatsApp que você e do nada te manda, tipo, nunca propaganda. falou com Testamento, você. né? Então, e normalmente é um textão explicação, gigantesco, sim, né? Assim, sim. que você ainda olha e fala, Não quem vou é essa? olhar, não vou ler. Primeiro, quem é essa pessoa? Nem li, nem lerei. Pois, aí você vai lá, participa de tal grupo comigo. Tá, aí você vai olhar quando você vê um texto gigantesco. Ai, não, desculpa. Não funciona. O dedo de marcar até coça, gente, hein? a rede social é pra socializar, né? É pra socializar, pra gerar conexão, não é pra fazer isso. Você pode até vender, mas muito vamos feio. conhecer a pessoa que tá ali por trás. Antes são pessoas, né? Não são números. Eu, às vezes, até faço um pouco isso com os eventos. Mas eu não envio uma divulgação de um evento para uma pessoa que eu nunca falei na vida. Claro. Pois. Né? Eu tenho ali mais ou menos as pessoas que vêm me perguntar, que costumam comentar, costumam perguntar e tal, ou que eu sei que gostam desse tipo de coisa. Eu vou mandando, eu vou olhando. Eu não tenho uma lista de salva todo mundo numa lista e vai mandando para todo mundo. Não, normalmente eu mando mesmo
Um a um dá um trabalho do cacete. Mas eu mando um a um, porque eu vejo, olha, fulano é de tal, tá, vou mandar. Aí você manda, tipo, é um evento, é para as pessoas de Aveiro, é para as pessoas que gostam do tipo de evento que eu vou fazer, ou que eu acho que gostam. Eu não vou mandar, por exemplo, para uma pessoa que mora em Lisboa, que está no Brasil, que está, Não faz sabe? sentido. E o povo sai mandando mesmo para todo mundo. Tem E filtro. moderadora de comunidade tem uma responsabilidade muito grande também, né? Pois Nesse esse sentido. é o meu rancinho. Então. Você agora chegou, antes de Ai, eu meu falar, Deus, até esse é cara. meu ranço. Eu tenho um gif que como é? Será de mim não é fácil, é a mulher assim no telefone. Cara, esse de vez em quando eu mando pra alguém, porque é assim. As pessoas têm mania de não ler as regras. Ai, Ou de achar que grupo de WhatsApp é bagunça. oba-oba, né? Assim, não é, cara. Se for um grupo de WhatsApp, nem precisa ser um grupo sério, pronto. Mas se for um grupo organizado, se tiver uma função, se tiver um objetivo, tem regra. E normalmente as regras estão na descrição do grupo. Eu não posso, as pessoas às vezes vêm reclamar. Porque você me excluiu do grupo sem nem vir falar comigo. Cara, a regra tá lá. E tá lá dizendo que se você não cumprir, vai ser excluído. Mas você podia ter avisado. Gente, eu nem sei quantos grupos eu tenho mais hoje, sendo bem sincera. Eu não sei. Porque a gente tem esse projeto, eu tenho outro projeto, eu ainda tenho grupos que eu tenho para ajudar pessoas que estão chegando, ou seja, grupo de emprego, grupo de imóvel, grupo de desapego, grupo de um monte de coisa. Vocês imaginam se eu tivesse que falar pessoa a pessoa, quando a pessoa fala qualquer coisa lá que não é para falar? Olha, fulano, não faça isso, você fez errado. Gente, eu não tenho tempo. Eu não ganho dinheiro com isso. Não é o meu trabalho. Tá lá a regra. Se você não se dá o trabalho de ler, por que eu tenho que me dar o trabalho de explicar para você? É verdade. E assim, nem são regras assim absurdas e não é um é. diálogo complicado, não tem palavras rebuscadas, que inclusive, né, humanização, né, da nossa comunicação é super importante, né, para poder eu cheguei a falar um tempo sobre isso na minha rede. E normalmente, além de ser com uma linguagem fácil, elas são explícitas. Claro. Proibido Tá ali isso, para todo proibido mundo. aquilo, proibido aquilo. Explícito. Cara, proibido. O que a pessoa não entende? Enfim, e muitas vezes as pessoas não pensam também quem está do outro lado. Dá porque trabalho, né? Sim, e as pessoas vêm numa agressividade tão grande falar comigo, que muitas vezes, quando as pessoas vêm com educação, eu ponho de volta. Não tem problema, cara, não tem problema. Não é pessoal. Não é pessoa, né? Não é pessoal, sabe? E as pessoas levam muito isso pro pessoal e às vezes eu tenho medo até de andar na rua e de vez em quando alguém fala, Maribopa, eu digo, ai meu Deus, peraí, eu falo ou eu não falo? Porque eu tenho medo de apanhar na rua, de tanto que as pessoas vêm. Vem numa agressividade, assim, que, cara, só piora, sabe? Assim, se eu pensei em voltar você pro grupo, é agora que eu não vou mesmo. As pessoas não entendem isso. Não é com autoridade, não é, cara, conversa, pergunta, pede desculpa, olha, desculpa, eu não li e tal, não sei o quê. Beleza. Porque as pessoas acabam não entendendo que é uma pessoa que está ali do lado também. Não é um automático, não é um robô, é um humano. Não é um robô. Cara, fala direito, conversa, né? Como a gente fala muito da questão da humanização dos perfis, da humanização das marcas. Se humanizem também nas redes sociais. Cada vez né? mais é mais importante a gente estar humanizado de fato. Porque com a vinda da inteligência artificial, a gente muitas vezes já não sabe nem quem é a pessoa, se é alguém que está falando com você mesmo, ou se é um atendimento. Não sei se vocês têm essa de sensação, robô. mas às vezes eu acho que as pessoas estão invertendo muito esses valores também. A gente fala muito, a gente tem que dizer obrigado e por favor para a inteligência artificial e a gente está deixando de fazer isso com as pessoas. Vocês têm essa noção também? Acabei de lembrar disso agora. Pode crer. Não é? Quando a gente para pra pensar, tá tendo muito isso assim, não. Eu tenho medo de ser atacada pela inteligência artificial, então a gente, né, tem a educação. Mas e os humanos, gente? Falando sobre esse assunto, o que você acha que o mercado digital ainda não entendeu sobre humanização de marcas? Acho que publicar tudo, sabe? Acho que as pessoas, vou humanizar, vou publicar todo o meu dia. Ok, se você gosta de fazer isso, faz. Mas você não é obrigado a fazer isso. Tem tempo para isso também, né? Disponibilidade ali para poder... Não, mas tem gente que acha que realmente tem que fazer, porque eu vou humanizar, então eu tenho que mostrar o meu dia a dia todo, tudo que eu faço, até a hora que eu acordo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E você... Como fala muito de storytelling, por exemplo, né? Você também a gente tem que relacionar. A gente tem tudo que a gente faz, de alguma maneira, está relacionado com o nosso trabalho. Não custa, né, fazer um link, né, o gancho entre
um assunto e outro e Exatamente. tentar buscar, trazer à tona O que vai fazer sentido para o negócio da pessoa. o negócio né? da pessoa. Isso, as pessoas acabam achando que tem que ser escrava da Da rede Da rede internet. social, da É internet. E não é. Ser escravo não é isso, mas pronto. Sabe, assim, a gente não consegue fazer o que a gente quer fazer na rede social. Então, se a gente faz uma coisa, se a gente se organiza, não se organiza, né? Mas se a gente planeja tanta coisa para fazer, a gente quer aparecer tanto, se mostrar tanto, tá ali tão presente de uma forma que fica pesado, a gente não vai conseguir Eu estava muito cansada Não, é muito cansativo, dessa coisa do todo dia. Na época eram 20 stories. 20 stories, graças a Deus agora é 6. Mas e eu me sentia muito, tipo, as pessoas estão esperando de mim que eu faça. Eu não estou esperando nada. Não, elas não estão esperando e nem o algoritmo está esperando, porque já mudou também, já não é assim. Antigamente, quando você fazia lá 5, 6, 2 por dia, por exemplo, 5 por semana, o algoritmo já estava acostumado com aquilo. Agora não, agora realmente você pode fazer menos. E eu também nunca fui adepta, na verdade, de fazer muita publicação, tá? Eu sei que antigamente funcionava melhor por questões lá está, do algoritmo, mas se a pessoa não está bem com ela mesma para fazer vários por dia, tipo, não faz, nem por causa. Até porque hoje em dia existe tráfego pago, gente. Sim, Que é a coisa mais democrática da internet. Eu sou super a favor do tráfego pago, porque você aparece justamente para quem quer consumir o seu conteúdo. Então, não é para viver uma loucura, não é para viver um paralelo. Eu tô na rede social, agora é rede social. Vida normal, vida normal. Eu acho que é uma coisa que precisa ser leve. Para poder ser integrado, né? Para poder ser integrado e para poder ser natural. Eu já fiquei offline porque eu tive burnout. Sofri de burnout. Então, por quê? Justamente, eu trabalho com muitas contas. Na altura, não tinha ninguém para me ajudar. E o que aconteceu? Eu fazia a produção dos clientes e tinha que estar ali para fazer a minha também. E aí estava me saturando, porque era o tempo todo na internet. Hoje, graças a Deus, já tenho pessoas para me ajudar, que é muito importante delegar. A gente não vai dar conta de tudo sempre. Então, além disso, eu também comecei a ter mais consciência. Fiquei off para desintoxicar, para quando eu voltasse, falar assim, não, agora eu vou voltar consciente do que eu quero comunicar, sabe? Não só por fazer de número, sabe? E é estratégico também, Exatamente. né? Tanto é que eu tirei tudo que estava antes, eu arquivei tudo, que era muito fazer por quantidade. Não era por fazer por fazer só. Era a quantidade, mas eu não estava comunicando com a minha essência. Arquivei tudo e voltei com a minha identidade, com a minha vibe, com o meu momento. Eu acho o seu que ritmo, né? com o Que eu meu acho que é ritmo, exatamente. super importante. Necessário, né? E muitas vezes a gente não entende. Mas também não precisa descansar muito, né? Um post por mês. Equilíbrio, né? Acho que em todas as nossas frentes, sim. Acho que é isso, né, meninas? Maravilhosa essa conversa. Eu adorei, queria continuar, também. mas pelo menos aí uma horinha. Mas com certeza, Carol vai ser convidada outras vezes para estar aqui com a gente. Continuar, Carol é uma das pessoas que já faz parte aqui dos meus projetos, mesmo indiretamente, né, como parceira, como consumidora, de certa forma, já há algum tempo. Espera também que, a partir de agora, né, esteja também diretamente. Estamos aqui com alguns projetos, algumas coisinhas. E é isso. Obrigada, Carol. Obrigada, meninos. Por ter aceito o convite mais uma vez. Fala aí, seu arroba, suas coisas, por favor. Minhas coisas. Suas coisas internéticas. Quem quiser me procurar, então, é Ana Carolina Vieira, Carolina com 2 N's, no Instagram. E a gente deixa também o link para facilitar para vocês, tanto no YouTube quanto no Spotify. Sigam também as redes sociais do Empreendedoras pelo Mundo e do About Elas, que é o nosso podcast, que vocês estão a ver. Nós vamos também deixar os links para vocês seguirem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Nos vemos no próximo episódio. Próximo episódio. Eu só fica pra permite. Não, vou me apresentar. Tá muito perto a câmera? Oxi.
atua como nômade digital, atua como nômade digital. Vou daí, tá? Ou faço todo?